Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós abrimos o teu livro e é com reverência que o fazemos. Reconhecemos que não há em nós capacidade de entender tamanho mistério. Nós dependemos da ação do teu Espírito em nossas vidas. E pedimos a Deus que o teu Espírito haja livremente nesse momento no meio da congregação. Venha, meu Deus, tratar com cada um de acordo com suas necessidades. Traz conforto ao que está triste, traz ânimo ao que está prostrado, traz perdão àquele que está angustiado. Meu Deus, faz um milagre na vida de cada um que aqui está e na vida de todos que estão ao alcance da nossa voz. Que a tua palavra atinja nossos corações em cheio e que ela não volte a ti sem cumprir todos os propósitos que ela tem para nós, os propósitos para os quais ela foi escrita, porque nós cremos que ela nunca volta vazia. Cuida do nosso ambiente aqui, dá-nos a segurança e a tranquilidade que nós precisamos para entender tudo que o Senhor quer nos falar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O que tem ocupado o nosso pensamento? É sobre isso que eu quero conversar com vocês nesse momento. Há um ditado que diz que nós não podemos impedir os passarinhos de voar no céu, mas nós podemos impedi-los de fazer ninho em nossa cabeça. É um conceito completamente errado, aquele que diz que nós não podemos controlar nossos pensamentos. Nós vamos ver na Bíblia que nós podemos sim determinar aquilo que vai ocupar os nossos pensamentos, aquilo que vai encontrar guarida na nossa mente e aquilo que, se vier, nós temos que espantar para longe. Por que nós precisamos tomar cuidado com isso? Tudo começa nos pensamentos. São nossos pensamentos que se transformam em palavras, são nossos pensamentos que se transformam em atitudes, são nossos pensamentos que se transformam em comportamentos, são nossos pensamentos que se transformam em vícios. Então nós precisamos cuidar da nossa mente, precisamos vigiar os nossos pensamentos, e a Bíblia diz que nós temos recurso para isso. A primeira coisa que eu quero frisar com vocês é que as grandes batalhas da vida são travadas no campo da mente. Eu quero ler com vocês em Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. Diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas asas, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Irmãos, vocês acham que o diabo apareceu para Jesus no deserto com chifre, rabo,
fedendo enxofre, dizendo: eu sou o capeta e estou vindo lá do inferno para tentar você. Certamente a tentação de Jesus foi no campo da mente. O inimigo soprou tudo isso no ouvido de Jesus, como ele fez com Pedro lá no capítulo 16, quando Jesus reúne seus discípulos e diz: olha, está chegando a hora, eu vou ser entregue na mão dos pecadores, vou entregar minha vida. E Pedro então abraça Jesus e diz: Senhor, de maneira nenhuma isso acontecerá, nós não vamos permitir. E Jesus vira para Pedro, que era seu amigo, e diz: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Jesus estava chamando Pedro de Satanás? Não. Jesus repreendeu o Satanás que estava colocando ideia na cabeça de Pedro. Satanás estava usando o melhor amigo de Jesus para tentar desviá-lo da cruz. É assim que ele faz. O inimigo sopra nos nossos ouvidos, ele coloca ideia na nossa mente. Raramente nós vamos ver uma teofania de um ser espiritual, seja anjo, seja demônio. Raramente. É muito excepcional, é muito extraordinário. O inimigo trabalha nos nossos pensamentos. Ele coloca a ideia ruim na nossa cabeça. Ele faz a gente pensar bobagem. Ele vai soprando. Ele usa pessoas. Ele usa circunstâncias. Ele usa tudo que ele puder usar para que a nossa mente fique impregnada de coisas ruins. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, está escrito: o Deus desse século cega o entendimento das pessoas, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. O que é cegar o entendimento? Entendimento é mente, é cabeça, é pensamento. O inimigo dá um nó na nossa cabeça. Ele tenta fazer isso, para que a gente não consiga enxergar a luz de Deus. Quantas pessoas, irmãos, dando cabeçada por aí, sofrendo, pessoas tirando a vida dos outros, tirando a própria vida, destruindo famílias. Como diz a Bíblia, o perverso vai enganando e sendo enganado. E parece que eles não conseguem enxergar. A gente olha e diz: não é possível que a pessoa não está vendo que isso que ele está fazendo vai destruir a vida dele. Não é possível que ele não consiga entender que isso aí, o destino, é vala ou cadeia. Não é possível que ele não está vendo que isso aí vai destruir o casamento, vai destruir a saúde, vai destruir a vida profissional. Mas a pessoa está cega, porque o inimigo cega o entendimento das pessoas. Então as batalhas são travadas no campo da mente. Lá em Tiago, capítulo 1, versículos 12 a 15, ele diz: ninguém ao ser tentado diga que é tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Mas todos vós sois tentados pela vossa própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, como é que a gente peca? Ninguém sai andando pela rua e peca. O pecado está aqui no pensamento. Nós somos atraídos pelos olhos, ou pelos ouvidos, ou pelo odor, e aquilo começa a martelar na nossa mente. Tiago diz que é como se fosse uma gravidez. Nossas paixões, elas atraem situações para dentro de nós, e nós ficamos grávidos do pecado. Começamos a batalhar no nosso interior. Faço ou não faço? Vou ou não vou? E a Bíblia diz que se a cobiça conceber, ela dá luz ao pecado. Mas enquanto ela está aqui, ela é só uma tentação, nós podemos vencer. Mas o inimigo não quer isso. Ele quer confundir a nossa mente, cegar nosso entendimento, nos atrair com a nossa própria cobiça, para que a gente perca a batalha, para que a gente peque, e assim a gente se afaste de Deus e perca toda essa vida de qualidade que Ele preparou para nós e pela qual Ele pagou um alto preço. Pedro vai dizer que não foi ouro, não foi prata, não foi pedra preciosa, foi o sangue de um inocente, o sangue do Cordeiro.
conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Deus nos amou antes de nos criar e já preparou o remédio para o nosso pecado, para que a gente não viva separado dele eternamente. Portanto, as grandes batalhas são travadas na mente. Então, como é que eu vou deixar minha mente exposta a certos tipos de ideias, de músicas, de conversas? Eu preciso proteger a minha mente, porque as grandes batalhas da vida acontecem na mente. Nossos pensamentos se transformam em atitudes, nossas atitudes geram comportamentos, nossos comportamentos geram vícios. E quando a gente menos espera, vai tudo a perder. E o inimigo das nossas almas bate palma olhando, porque se a gente for culpá-lo disso, ele vai dizer para nós: eu não fiz nada, eu só dei ideia. Então nós precisamos proteger o nosso pensamento. A segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês é que os nossos pensamentos dizem muito sobre quem somos. Olha o que está escrito em Provérbios, no capítulo 23, versículo 7. Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Está escrito assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. O sábio diz que nós somos aquilo que nós imaginamos que somos. A Bíblia é um livro antigo, tem livros escritos há 6.000 anos. E muito antes de inventarem a psicologia, a Bíblia já fala da autoestima. Paulo, escrevendo uma de suas cartas, ele diz que ninguém deve pensar de si mesmo além do que convém. E também não deve pensar aquém do que convém. Nós devemos saber quem nós somos. Uma pessoa que se acha burra vai aprender alguma coisa na escola? Porque quando ela olhar o dever, ela vai dizer: não, eu sou muito burro, isso eu não aprendo. Ela não vai conseguir. Uma pessoa que se acha incompetente vai conseguir crescer no ambiente de trabalho? O chefe dá uma tarefa: não, isso aí eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Uma pessoa que se acha feia vai conseguir arrumar um relacionamento, um namoro, um casamento? Porque mal o outro chegou perto, ela vai dizer: não, eu sou muito feio, isso é muita coisa para mim, é muita areia para o meu caminhão. Assim como o homem pensa na sua alma, assim ele é. E é incrível, né? Como pessoas que às vezes têm menos inteligência vai mais longe, menos competência vai mais longe, menos beleza vai mais longe, porque tem uma autoestima correta. Ela não pensa de si mesma menos do que ela é e também não pensa mais do que ela é. Pensar além é soberba. Nós não estamos com essa bola tudo, menos. Mas também eu não posso pensar a quem, porque isso é complexo de inferioridade. A Bíblia tem um texto lá em Números, no capítulo 13. Eu quero ler só o versículo 33, mas eu vou contextualizar para os irmãos. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Enaque são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. O povo de Israel, o povo de Deus, está aqui às portas da terra prometida. E Deus mandou 12 príncipes espiar a terra e trazer um relatório para o povo, a fim de que o povo ficasse animado para conquistar aquela terra. No entanto, dos 12 que foram à terra, 10 voltaram com um relatório negativo. Eles deram esse relatório, que está aí no capítulo 13, a partir do 25, que finaliza com essa expressão terrível. Eles disseram: nós não temos condição de conquistar essa terra, porque essa terra é uma terra que engole os seus moradores. Nós vimos ali gigantes, e nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Eles eram o povo de Deus. Deus disse que o povo dele é a sua menina dos olhos. Pedro vai dizer para nós, no capítulo 2, versículo 9, da sua primeira carta, que nós somos raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus.
Mas aí eu chego diante de um desafio, eu me vejo como o quê? Como um gafanhoto. Se você pensa na sua alma que você é um gafanhoto, como é que você vai conquistar a terra? Como é que você vai prosperar? Como é que você vai avançar? Como é que você vai vencer? Como pessoa, como família, como crente, como profissional, como aluno? Se você olha no espelho e vê um gafanhoto? E o que é pior, o texto diz: éramos aos nossos próprios olhos como o gafanhoto. Resultado, assim o éramos também aos olhos deles. Quando nós nos consideramos pequenos, incompetentes, burros, feios, o resultado é que o outro também nos vê assim. E aí não tem como sermos vencedores. O que nós pensamos, o que está aqui na nossa mente, diz muito sobre quem nós somos. Qual é o conceito que você tem sobre você mesmo? Talvez você tenha sido criado por um pai exigente, que o tempo todo falou que você é burro, desastrado, que você não vai chegar a lugar nenhum, você vai ser igual seu tio, igual sua tia, criticando tudo que você fazia, e a sua autoestima seja péssimo. Talvez você tenha tido um pai, ao contrário, que te acobertou, você fazia coisa errada, ele acobertava, e você cresceu achando que você é a última bolacha do pacote. Você nunca erra, você sempre está certo. Quando a professora reclamava de você, seu pai ia lá brigar com ela. Quando o vizinho reclamava de você, seu pai ia lá brigar com ele. Então você cresceu com aquela autoestima lá em cima, achando que você é o top. Os dois extremos estão errados. Como todo extremo é ruim, e os extremos se tocam. Nós não somos mais do que somos e nós não somos menos do que somos. Em 1 Coríntios 15, 10, Paulo diz: pela graça de Deus eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Eu preciso me conhecer, eu preciso ter um pensamento correto a meu respeito. E principalmente eu preciso saber o que a Bíblia diz a meu respeito. Então, eu preciso ocupar meu pensamento com aquilo que o meu Pai diz que eu sou, o meu Criador diz que eu sou. As pessoas não podem dizer quem eu sou, o inimigo não pode dizer quem eu sou. Lembra do que ele falava para Jesus toda hora? Ué, você não é o Filho de Deus? Então manda essas pedras transformar em pão. Ué, você não é filho de Deus? Pula aí de cima que os anjos vão te segurar. Jesus disse para ele: não tem que te dar satisfação. Eu não sou o que você pensa, o que você diz. Eu não sou o que esse deserto diz que eu sou. Eu sou aquilo que Deus acabou de dizer que eu sou. Porque quando Jesus foi batizado, ouviu-se do céu uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então eu preciso botar aqui no meu pensamento: eu sou filho de Deus. Eu fui criado mediante um conselho da Trindade. Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Eu não sou um lixo, eu não sou um caso perdido, eu não sou um problema, eu não sou feio, eu não sou burro, eu não sou incompetente. Eu sou imagem do Deus vivo. E Deus diz mais: eu tenho prazer nele. Eu preciso encher a minha mente com esse pensamento: Deus me ama. Deus consegue ver em mim um valor que nem eu mesmo consigo ver. Deus consegue ver minha essência. Eu posso estar na sarjeta, eu posso estar internado, eu posso estar preso, eu posso estar cometendo a pior coisa do mundo. Deus olha para mim e vê em mim um adorador em potencial. E se eu abrir minha vida, Ele entra e transforma a minha vida. Então, queridos, os meus pensamentos dizem muito sobre quem eu sou. O que tem ocupado o nosso pensamento em relação a quem nós somos? E, em terceiro lugar, nós podemos controlar nossos pensamentos. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, nós lemos algo impressionante. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas,
e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. As armas da nossa milícia, da nossa guerra, da nossa luta, não são armas carnais. O crente não vence a sua luta com revólver, faca, porrete, soco inglês. O crente vence as suas lutas com armas espirituais: oração, Bíblia, jejum, louvor, comunhão. É assim que nós vencemos as nossas batalhas. E nós não podemos nos deixar enredar por sofismas. Sofismas são enganos. O sofista, ele diz 99 verdades para dizer uma mentira lá na frente. E quantas vezes nós somos enganados? É igual aquele político corrupto que faz um monte de coisa boa para conseguir nosso voto. Aí depois que a gente vota, que a gente vai ver quem é. O inimigo é assim também. Ele se apresenta como anjo de luz. Ele vem com uma conversinha macia, porque se ele se apresentar fedendo enxofre, com tridente, rabo e chifre, ninguém conversa com ele. Mas ele vem perfumado, ele vem bonito, ele vem de olho azul. E aí nós deixamos que ele nos enrole com seus sofismas. Nós precisamos levar o nosso pensamento cativo a Cristo. Ou seja, nós precisamos direcionar nosso pensamento a Cristo. Eu não posso deixar meu pensamento ao léu. E é exatamente isso que diz o texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. O que é que eu devo deixar ocupar meu pensamento? Tudo que é verdadeiro, se é mentira, eu não quero nem pensar. Tudo que é respeitável, aquilo que eu estou pensando agora, eu posso projetar aqui no telão, para todo mundo ver? É respeitável? Ou eu estou cheio de imundícia na cabeça? Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Mas e quando vem aquelas ideias doidas na cabeça da gente? Porque a Bíblia diz que nós somos pecadores, nós somos vendidos ao pecado. Quem aqui nunca teve vontade de esganar o chefe? Quem aqui nunca teve vontade de jogar aquelas pratinhas tudo em cima do trocador? São os pensamentos doidos que vêm em cima da cabeça da gente. Mas o que é que a gente faz? A gente leva o nosso pensamento cativo a Cristo. A gente diz: esse tipo de pensamento não é coisa de cristão. Não é assim que eu aprendi na Bíblia, não é assim que eu aprendi com Jesus, não é assim que eu aprendi na minha igreja. Então a gente conta até 10, respira fundo e faz o que é certo. Deus te abençoe. Vá em paz. Sabe quando alguém no trânsito te faz aquela raiva, te dá uma fechada e ainda te xinga? Estenda a tua mão e abençoe. Vá em paz, que Deus te abençoe. O que Jesus disse àqueles que o estavam maltratando? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O que Estevão falou para aqueles homens que o estavam apedrejando? Pai, não lhes imputes esse pecado. Eu preciso levar o meu pensamento cativo a Cristo. Em Efésios capítulo 2, versículo 3, está escrito que quando eu estava morto nos meus delitos e pecados, eu vivia fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Antes de Cristo, eu era dominado pelo pensamento, ou seja, eu fazia tudo que me dava na telha. Mas Cristo morreu por nós, Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Então eu agora não sou mais escravo dos meus pensamentos, não sou mais escravo da minha carne, não sou mais escravo do pecado, não sou mais escravo do Satanás. Eu agora sou livre, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres. Então, nosso pensamento também pode ser livre. Quando vier algum pensamento desagradável, que não se encaixa
naquele padrão das coisas que devem ocupar meu pensamento, eu devo pegar e dizer, em nome de Jesus, eu repreendo esse pensamento em nome de Jesus. Se o homem sentir desejo por uma mulher que não é a sua, ele deve dizer, eu repreendo esse pensamento em nome de Jesus, porque eu sou um homem honrado, eu não permito que esse pensamento fique na minha mente. Se você sentir desejo de ser violento com alguém, você diz, eu repreendo esse pensamento em nome de Jesus, eu levo o meu pensamento cativo a Cristo, porque eu sou um homem honrado, eu sou um crente, eu não permito que o inimigo venha confundir a minha mente. Deixe ficar na sua mente apenas aquilo que é bom. Nós não podemos impedir os passarinhos de voar no céu. Nós somos pecadores e às vezes vem umas ideias muito doidas na cabeça da gente. Mas nós podemos impedi-los de fazer ninho na nossa cabeça, sim. Se você estiver com algum pensamento agora na tua mente que não se coaduna com a verdade de Cristo, você deve mandá-lo embora em nome de Jesus. Pensamento de morte, pensamento de violência, pensamento de adultério, pensamento de impureza. Todo pensamento que não se enquadra nessa lista de qualidades que o texto de Filipenses 4:8 traz para nós, eu devo mandá-los embora. Antes de Cristo, eu não tinha como fazer isso. Mas agora, o meu pensamento também já está cativo a Cristo. Então, eu posso sim dominar o meu pensamento. As grandes batalhas da vida começam aqui. Você pode perceber que todas as bobagens que você fez, você teve a chance de pensar. E teve a chance de não fazer. E a gente faz porque a gente não pensa direito. O que pensamos diz muito sobre quem nós somos. Nós precisamos construir uma autoimagem correta. Em terceiro lugar, nós podemos sim controlar nossos pensamentos, agasalhando em nós aqueles pensamentos que edificam, que honram a Deus e mandando embora todo pensamento que nos atrapalha e que nos afasta da imagem e semelhança de Cristo que Ele projetou para cada um de nós. Amém, queridos? Feche os seus olhos, eu quero orar pela tua vida.